Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula aqui, nossa segunda live, na verdade. A nossa segunda aula da jornada será disponibilizada amanhã. Hoje, às 8, já foi liberada a primeira aula e eu tenho certeza que esse aqui é um último recomeço para muitas que vão passar por aqui. Vou aguardar um minutinho aqui para o pessoal ir chegando. Façam uma excelente noite, boa noite para você que chega aqui do Instagram e também aqui no Facebook. Sejam muito bem-vindas, tá? Ótima noite. E me conta uma coisa. Quem já assistiu a primeira aula? Conta pra mim. Você assistiu? Pois é. E eu quero dizer pra você que também, quem não assistiu a live de ontem, eu tô disponibilizando, tá? No link na minha bio, está tudo lá. Ainda dá tempo, eu sei que é corrido. Nós mulheres temos muitas demandas e eu sei que agora ainda dá tempo de você correr lá, assistir, tá ok? A nossa primeira live, que foi ontem, e também a nossa primeira aula da Jornada Florescer. Hoje, o tema da nossa live aqui... Ótima noite, Andréia. Tudo jóia? Seja bem-vinda. Essa live aqui, ela tem um tema muito especial, sabe? Que é tirar o velho para o novo chegar. Ontem eu falei de uma insatisfação em que eu vivia. Na verdade, essa insatisfação, esse inconformismo eram com os resultados que eu vinha colhendo. Na verdade, em quase todas as áreas da minha vida. Boa noite, Paula, Andréia. Ótima noite, gente. Sejam muito bem-vindas, tá? Espero que seja aqui especial para vocês, assim como esse conteúdo um dia já foi para mim também, tá? Ótimo. Eu falei que eu vivia inconformada com a situação que eu percebia que eu estava vivendo. Eu disse para você que quando eu era criança e ao longo da minha vida, eu era a menina sonhadora, né? Eu sonhava alto, eu sonhava, na verdade, que eu seria relevante. Porque eu sempre amei cuidar de pessoas, eu sempre me importei com as pessoas. Só que tinha um detalhe muito importante. Eu havia esquecido de mim. E eu servia as pessoas, eu buscava ser útil na vida das pessoas. Porém, eu havia me esquecido de mim. Durante a minha vida, essa menina cheia de sonhos ouvia muito assim: olha, isso daí não é pra você não. Isso daí, olha, você tá sonhando alto demais, tá? Você apenas sonha. Na verdade, todo mundo chegava pra mim e falava assim: Camila, mas você tem muito potencial. E eu confesso para você que ao longo dos anos, isso virou um verdadeiro xingamento para mim, tá? Porque eu era daquelas pessoas que, apesar de sonhadora, eu iniciava vários projetos, porém eu não concluía nenhum deles. E eu era aquela pessoa totalmente circunstancial. E eu aguardava algum evento que iria mudar a minha vida, tá? Eu pensava assim: olha, quando eu me casar, até mesmo antes, eu falava assim: quando eu passar no vestibular, quando eu me casar. Depois que casa, você fala assim: quando eu tiver filhos. Quando? E a solução para os meus problemas estava sempre do lado de fora. Percebe? Porque, na verdade, eu não acreditava em mim. Eu achava que quando eu fui apresentada
a essa mulher dos meus sonhos, assim como vocês foram aqui, eu logo percebi uma coisa. Por quê? Antes eu era apenas insatisfeita. Eu queria algo novo, por mais que eu não soubesse o que era. Eu sabia que eu estava insatisfeita. Eu queria algo novo. Só que quando eu fui apresentada a essa mulher dos meus sonhos, sabe? Essa mulher que passeou ao longo da minha vida e eu sempre sonhei em me transformar nessa mulher, eu logo fiz uma coisa que era muito comum pra mim, tá? Eu comecei a me comparar. E eu peguei a visão dessa mulher e eu sei o que se passa na cabeça de muitas. Que talvez ontem tenham conseguido imaginar essa mulher que você almeja ser. E talvez você, assim como eu um dia, tenha pensado assim, mas ela tá tão distante daquilo que é a realidade hoje. Ela parece que tá tão longe. Olha, a realidade que eu vivo hoje parece ser tão distante disso que eu almejo para minha vida. E essa percepção que eu tinha só me afligia mais. Só que, igual eu falei para vocês, eu queria algo novo. Só que eu ouvi assim, se você quer resultados diferentes, você precisa fazer o quê? Coisas diferentes. Alguém aqui já ouviu isso? Você já ouviu essa frase? Olha, você não consegue ter resultados diferentes se você fizer as mesmas coisas. E isso é uma verdade. Porém, o que acontece, gente? Hoje eu entendo isso. O nosso cérebro, ele vai buscar sempre por repetir. E quando foi o auge da minha frustração, quando eu percebi que eu vivia repetindo ciclos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, com toda sinceridade. Você, os últimos 5 anos da sua vida, você viveu e construiu diferentes anos? Já ouviu, né? Pois é, é uma frase verdadeira. Porém, como a gente vai conseguir fazer isso, né? Fazer coisas diferentes? Eu vou chegar lá. Vocês já viveram, olha, nos últimos 5 anos, para vocês refletirem sobre isso. Vocês viveram 5 anos diferentes, vivenciando coisas diferentes, construindo de coisas diferentes, ou parece que vocês viveram o mesmo ano 5 vezes? Repetindo as mesmas coisas. Não é verdade? Parece que o ano, assim, ó, 1º de janeiro, a gente começa fazendo o quê? As metas, né? Do ano. Não, esse ano vai. Esse ano vai. Chega ali perto de fevereiro, aí você já adiou, você fala assim, não, depois do carnaval eu começo. Depois lá pra maio você tá empolgada. Pra quem tem filho, gente, a tal da férias de julho corta todo o plano. Não, quando voltar as crianças de férias eu vou. Aqueles projetos fitness, né? Academia, alimentação. Acho que toda mulher... Falar nessa linguagem que toda mulher entende. Aí quando tá lá pra setembro, outubro, quando chegou novembro, você fala assim, o ano passou. E, gente, isso acontece nos meses, acontece nas semanas. Segunda-feira é o dia é o dia mundial de começar, né? E o domingo, à tarde, é o dia mundial de fechar o ciclo e falar assim, não, essa semana vai. Lá pra quinta você já chutou o balde, porque fim de semana já tá perto, né? E foi exatamente essa percepção que eu tive a meu respeito. E aí onde eu ouvi essa frase. Se você quer resultados diferentes, faça o quê? Faça coisas diferentes. E traduzindo para uma linguagem aqui de hoje é o quê? Construa novos hábitos.
Só que as pessoas viram e falam assim, olha, gente, quem não sabe o que é para ser feito? O que a gente poderia fazer? Olha, se você quer emagrecer, o que é necessário fazer? A gente não sabe. E por que a gente não consegue fazer? A gente vive repetindo. Por quê? Existem dores emocionais aí. E é sobre essas dores, essas travas emocionais que não nos permitem sair desse ciclo. Lembra que eu falei que o cérebro, ele procura repetir caminhos conhecidos? Oi, Luana, quanto tempo? O cérebro, ele procura repetir aquele caminho que é conhecido. Imagina você, tá? Vamos falar de um novo hábito? É como se você entrasse, fosse fazer uma escalada, uma trilha, numa montanha, um lugar onde a mata está muito fechada. E o que você faria? Para implantar um novo hábito, você precisaria pegar uma foice, alguma coisa cortante e ir abrindo ali o caminho para que você consiga passar e trilhar. Você precisa construir uma nova trilha. Boa noite, só não sei quem é. Escreve aí seu nome, tá tudo embolado, escreve para eu te dar um boa noite aqui personalizado. Essa trilha, ela tá fechada. Então, eu gasto muita energia. Só que do ladinho ali, já teve um grupo, sabe? Expedicionário, aventureiro, que já passou por ali e já abriu um caminho. Então, oi, Roseli, boa noite, tá? Então, quando eu me deparo ali diante dessa mata a ser desbravada, por onde você iria? Por uma trilha que ainda não foi pisada? Ou você iria por uma trilha que já está aberta? Provavelmente você iria pela trilha que alguém já passou. É assim que funciona no nosso cérebro. Só que agora, o que faz essas trilhas abrirem com facilidade? É aquilo que a gente fala que tem um forte impacto emocional. Laurita também, boa noite. Vilma, boa noite, gente. O que a gente fala, né? Que esse forte impacto emocional são aquelas coisas, a gente tem um nome assim meio pesado, tá? Mas eu vou explicar aqui pra você. São os nossos traumas, ou são os nossos eventos traumáticos. E o que significa isso na prática? O nosso cérebro, o nível de aprendizado dele para formar essas trilhas, tá? O que faz ela ser instalada? Repetição. Já reparou como a criança assiste o mesmo desenho 500 mil vezes? E a cada vez que ela assiste, ela tá aprendendo algo novo, tá? A gente acha um saco repetir, mas elas estão aprendendo. E uma outra coisa, esse forte impacto emocional. E perceba que se você... E esses fortes impactos emocionais, eles são formados geralmente, gente, na primeira infância, tá? Lá no seu berço, na sua origem. Ele pode ir até a segunda etapa ali, que de 0 a 7 anos, a gente considera que as crianças, elas são igual uma esponjinha, sabe? Tudo que falam, elas absorvem. Ainda mais se for papai, mamãe. E existe também ao longo da vida outras coisas mais impactantes que também podem gerar esse trauma, esse forte impacto emocional, né? Na adolescência sofre muito bullying, por exemplo. Existem experiências e vivências negativas que vão fortalecer algumas crenças que são negativas. A gente fala assim, olha, que são as crenças que nos limitam, tá? São as crenças limitantes. E esse conjunto de coisas, tá? Esse modelo mental que é formado, esse conjunto de trilhas abertas, ele faz exatamente, por mais estranho que seja, que o seu cérebro repita esses mesmos caminhos ao longo da sua vida. Mas espera aí,
para ter resultados diferentes, eu não tenho que fazer coisas diferentes. Então eu traço aqui uma bela briga com o quê? Com o meu cérebro. Eu costumo dizer, gente, que o nosso maior inimigo, não, ele não mora ao lado, tá? Ele mora dentro, que é o nosso cérebro. Só que antes de ter esse conhecimento, tá? Qual era a sensação que eu tinha? De que eu podia tentar e tentar de novo e mais uma vez. E parecia que essa mulher estava cada vez mais longe. E com isso, gente, eu trouxe para mim a percepção de que eu vivi uma vida mediana. Eu estava sobrevivendo. E uma pergunta muito séria para você, tá? Hoje, você considera que você vive ou que você sobrevive? Que você apenas repete? Porque, lembra que eu falei? Isso para o cérebro gasta bem menos energia. Então, a gente volta e mesmo que seja dolorido, a gente refaz esse mesmo ciclo de frustração. Essa procrastinação que toma conta. A gente adia as coisas. A gente fica repetindo esses processos. E ele sempre termina com a frustração. E percebam que quando você se frustra, você alimenta ainda mais aquilo que te limita. Tudo bem, Camila, eu entendi. Eu recomeço e recomeço. Só que, como eu saio então desse ciclo? Como que eu posso, de fato, sabe, escolher a minha melhor versão? Como eu posso ter um encontro com essa mulher, que é essa mulher dos meus sonhos? Será que isso é de fato possível, sabe? Foi no auge dessa frustração, onde eu vi que eu vivi uma vida mediana, e falar mediana é uma palavra que não pesa muito, né? Mas se você for olhar no dicionário o que significa mediano, uma das suas definições é medíocre. Aí sim, pesa mais, né? E aí eu te pergunto uma coisa. Será que nós fomos formados para viver uma vida medíocre? E eu passei a me questionar muito sobre isso, sabe? Eu passei a entrar nessa, a gente chama, né, de crise existencial. Peraí, mas será que isso é um propósito para mim? É um objetivo para minha vida? Será que viver nessa repetição de ciclo e esperando eventos acontecerem para eu ser um pouquinho satisfeita, um pouquinho leve, um pouquinho feliz, será que isso é o sentido da vida? Será que tem um significado nisso daqui? E foi exatamente aí, onde a gente chama, né, do fundo do poço, naquele auge da frustração, foi onde eu fui buscar. Eu precisei, tá, gente? Levantar a mãozinha assim e falar assim, peraí, eu não sei de todas as coisas. Eu não sei como sair daqui. Eu só sei que eu não quero ficar aqui. Agora, eu já tinha ali o vislumbre de quem eu poderia ser. E havia esse potencial em mim. Eu costumo dizer, e quem acompanhou a aula 1, já sabe que toda semente, ela carrega em si o potencial de se transformar em uma bela árvore. Agora, como eu poderia então sair? Foi nesse momento, sabe, que eu tive a oportunidade de abrir a minha mochila, porque eu digo o seguinte, a gente quando nasce, a gente recebe como que mochilas. Essa mochila tá vazinha, só que ela vem com o fecho aberto. E
quando você é criança, principalmente, as pessoas vão colocando algumas coisas ali, né? Sejam por palavras ditas, principalmente, por ações, por dores que são provocadas. E a gente tem algumas dores que são realmente muito doloridas. Eu tô falando, olha, de rejeição, tô falando de abandono. Eu tô falando de travas. Gente, falar da dor da rejeição é algo tão sério. Eu preciso trazer isso daqui, tá? Para vocês. Existe um estudo científico que foi analisado a frequência cerebral. E a dor da rejeição, ela foi comparada à dor física de um soco no estômago. Só que, imagina a dor do soco do estômago, só que sem parar de socar. Porque é uma dor continuada. Parece que é uma dor que nunca passa. Essa dor da rejeição, do abandono. E queridas, chega um momento que a mochila vai ficando pesada. E esse momento, eu disse pra vocês aqui, tira esse tempinho pra vocês, sabe? A gente corre tanto, mas não adianta correr em ciclos. Não adianta você gastar sua energia, você gastar tudo aquilo que você tem, a sua vida, o seu tempo, que é precioso, né? E não ter uma vida produtiva. Isso é apenas uma vida corrida. E aí, tem uma frase que quem estuda o desenvolvimento humano ouve muito. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho. Você tá só sobrevivendo. Para onde você vai? Agora, você já tem um alvo. Você já tem um alvo, que é essa melhor versão. Essa mulher que você pode ter esse encontro com ela de alguma forma. Você pode sentir o cheirinho dela. E eu tenho certeza que ela aguçou em você esse desejo de se transformar nela. Agora, eu não sei o que ao longo da sua vida foi colocado na sua mochila. Mas eu preciso te fazer um convite de algo que um dia eu precisei fazer. É preciso parar, abrir a mochila e verificar o que é que você tem carregado de peso. Que talvez algumas pessoas tenham jogado lá, sabe? E você nem sequer percebeu. Porque aqui eu preciso falar uma coisa também sobre o nosso cérebro, que é o nosso mundo consciente e o nosso mundo inconsciente. Num exemplo muito simplificado, tá? Para quem já aprendeu a dirigir aqui, quando você está aprendendo a dirigir, já observou que ninguém pode nem respirar no carro? Peraí que agora eu estou pisando na embreagem. Peraí que agora eu estou mudando a marcha. E o seu cérebro gasta uma quantidade absurda de energia para poder sincronizar tudo aqui. Peraí, não, agora eu preciso olhar no retrovisor, agora eu preciso mudar de marcha, agora eu piso no acelerador, solta a embreagem. Só que depois que você aprende a dirigir, o que acontece? Tem gente que fala no celular, faz maquiagem, mulher então, né? Um segundo no sinal já tá maquiando lá, já tá se preparando. E menino faz baliza com o menino gritando. E é uma maravilha, porque você já não precisa tanto de foco. Um outro exemplo mais simples ainda, que talvez alguém esteja aqui e não dirige, que é o quê? Escovar dente. Lembra, olha, a mamãe fala, ó, tem que fazer assim, assim, os movimentos. Ah, tá, mamãe, assim, você treina. E depois que você aprende a escovar dente, aquilo fica o quê? Automatizado. Aquilo fica o quê? Gravado. É como se ele ficasse arquivado. Peraí, isso daqui eu não preciso mais gravar, gastar muita energia com isso. Eu posso, então,
engavetar isso daqui. Eu posso automatizar. E aí o cérebro coloca o quê? No subconsciente. Então você não gasta mais energia. Tem gente que precisa... Peraí, acho que eu escovei dente, né? Para lembrar se escovou o dente. Percebam que uma trilha neural formada, uma vez que ela é instalada, ela é o quê? Arquivada no seu subconsciente. E é por isso que você repete, e repete, e repete. Agora, eu conheço as suas dores. E eu sei que a frustração como dói. Eu sei que você, não é que você seja ingrata com as coisas que te acontecem. E sabe, talvez você carregue até uma culpa por se sentir assim. Talvez você tenha família, você tenha marido, você tenha filhos. E era assim que eu me via, sabe? Eu tenho uma família linda, quem me conhece sabe. E eu olhava para aquilo e eu começava a me culpar. Por que tamanha insatisfação se eu tenho tudo isso? Por que que eu tô me sentindo dessa forma se eu tenho algumas coisas que eu já sonhei na minha vida? Uma família, um marido bacana, uma filha linda, que quem conhece sabe. E eu começava a me culpar daquilo. E foi nesse momento que eu fui buscar por conhecimento. Conhecimento. E foi onde eu me formei, né? Após passar por esse processo de transformação, eu quis estudar. Eu quis passar isso para mais pessoas. Eu falei assim, gente, a gente precisa entender desse mundo inconsciente, desse mundo das nossas emoções. E são tantas mulheres que sofrem por não conhecer, por não se conhecer, por não conhecer das suas emoções. Quanto mais gerir. Por isso que nunca se falou tanto da tal da inteligência emocional, gente. Porque, na verdade, antes as pessoas não sabiam bem disso. Mas 85% das decisões que a gente toma não é a parte racional do nosso cérebro que toma uma decisão. Mas é a nossa parte o quê? Emocional. Somos direcionadas pelas nossas emoções. Então, se hoje você puder abrir a sua mochila aí, peraí, o que será que tem aqui que eu tô carregando? Que não vale a pena, sabe? Que tá me trazendo peso. E o que geralmente as pessoas fazem, imagina você, numa jornada caminhando, mochila nas costas, tá pesado, você tem duas opções. A primeira é o que a maioria das pessoas fazem. Neuciane tá aqui, ó, ela é minha personal trainer, gente, imagina. As pessoas param aqui, no meio do caminho, a mochila pesou, tá difícil caminhar. Não, eu vou fazer um exercício de fortalecimento para as pernas aqui, eu vou dar um up, né? E vou prosseguir, porque a vida, afinal de contas, é daqui para frente. Não em se tratando do cérebro. Não em se tratando do cérebro. A segunda opção é o quê? É você parar por um momento para olhar para você, para olhar para a sua história, para olhar para o que você carrega na sua mochila. Então, eu convido mulheres, e eu digo, gente, olha, recomeçar, você pode recomeçar quantas vezes você quiser, mas eu convido a mulher a recomeçar, voltar, sabe? Lá na linha de largada, pela última vez. E sabe quando você consegue fazer isso, tá? Que você sabe que você não vai repetir ciclos de novo? Quando você sabe quais são as suas travas e quando você combate.
quando você arranca essas travas que te impedem de alcançar. Enquanto não está no nível de consciência para cima da margem, tá? Você simplesmente não sabe de onde vem. Você apenas repete. Você apenas sobrevive. Um exemplo muito simples, tá? Pega aí uma coisa que a sua mãe faz ou já fez e você fala assim: detesto isso aqui na minha mãe. E aí, de repente, um dia na sua vida, você se pegou fazendo a mesma coisa. Tem alguém aqui, gente, que já identificou isso? Já conseguiu falar assim: olha, meu pai fazia isso daqui e eu não gostava de jeito nenhum que meu pai fizesse isso. Ah, minha mãe tinha uma mania, gente, como eu não gostava quando ela fazia isso. Aí você tem filho, você vai e faz a mesma coisa. Isso é sinal, é um sinal simples de que você repete, e repete, e repete. Mas você não gosta, por que você repete? Não é assim? Por isso, gente, o autoconhecimento é uma parte essencial. Mas o autoconhecimento por autoconhecimento, o desenvolvimento humano, tá? Eu preciso falar isso aqui do fundo do meu coração para você. O desenvolvimento humano, muitas das vezes, não trabalha profundamente, tá? E isso em alguns casos, tá? Eu tô falando isso daqui, gente, com o coração assim, olha, não são todos, tá? Onde não te leva a você ter um encontro com a sua essência. Aquilo que de fato é a sua identidade. Aquilo que de fato é a sua essência. Quem é você, na verdade, sem as suas travas. Não pode ser só um fortalecimento de pernas, tá? Como na ilustração aqui. Não adianta. Tem uma frase, eu até anotei, que tem um senhor, rapaz, que eu admiro muito, sabe? E ele usa uma frase, até anotei aqui, olha. Todo recomeço, ele diz assim, é o Felipe Garcino que disse: recomeçar sem rever o que ficou para trás é repetir a história de antes. E aqui eu ponderei para vocês. Por que que isso acontece? Por que que o nosso cérebro age assim? Agora, nosso próximo encontro aqui, na nossa próxima live, tá? Eu vou trazer para vocês dicas que não são aquelas dicas assim, sabe? Mas o que é importante de fato você fazer. A primeira coisa eu já falei para você, é ter clareza de onde você vai. Como que é essa mulher dos seus sonhos? Como é a sua melhor versão? Agora você entendeu que não é só vir implantar hábitos. Gente, hábitos é uma coisa que traz muita saúde, tá? Acordar cedo é bom, mas não é acordar cedo que vai te levar a ter uma vida próspera, tá? É o que você faz na hora que você acorda. Não é simplesmente implantar hábitos, sem saber para onde você vai. Agora, pode melhorar a sua saúde? Sim. Mas e o senso de propósito? Isso você só pode ser revelado a você quando você se descobre na sua essência. Peraí, já viu? Na crise existencial, eu como terapeuta aqui, quais são as duas perguntas que surgem? Quem eu sou? Para que eu sirvo? Pode olhar. Todo mundo que tá na bad, né? Tem esse senso de inutilidade realçado. Peraí, mas a minha vida tá servindo para quê? Peraí, mas quem eu sou? Para que eu sirvo?
Quem já passou por algum momento pode observar, são essas duas principais perguntas que sobrevêm. Agora, você precisa saber para onde você vai, você precisa começar pelo lugar certo. E o lugar certo, para você voltar lá na linha de largada pela última vez, você precisa dar o primeiro passo na direção correta. No nosso próximo encontro aqui, nós vamos falar de uma maneira um pouco mais profunda sobre isso, tá ok? Amanhã, às 8 horas da manhã, eu tô liberando a segunda aula e que eu vou falar de forma bem mais aprofundada sobre essa parte invisível, o que é a nossa raiz emocional, quais são essas possíveis dores que têm impedido de você frutificar em sua melhor versão. E olha, independente de qual seja a sua dor, do que já te disseram, você precisa fazer um encontro com essa sua essência e descobrir qual é a sua melhor versão. Não adianta pegar um padrão e falar que essa é a sua melhor versão, que você tem que ser assim para você viver uma vida em sua melhor versão. Isso é único, porque você é única. Por isso não adianta eu chegar aqui e dar uma fórmula. Eu tô te dizendo o caminho para que você realmente tenha um encontro com essa mulher bonita, linda por dentro, por fora, uma mulher relevante, uma mulher que é de bem consigo, que sabe se relacionar. Ela não tem problema de relacionamentos com os outros, sabe por quê? Ela sabe se relacionar consigo. Ela tem a sua autoestima no seu nível saudável, nem além nem a quem, porque ela sabe quem ela é. E não importa o que digam para ela. Ela sabe quem é e ela sabe aonde ela quer chegar. Eu espero de coração, gente, que esse conhecimento que para mim um dia virou a chave de muitas das coisas e me trouxe inclusive o meu senso de propósito, que é levantar mulheres que sejam livres emocionalmente. Sabe para quê? Para você florescer. E sabe por que é florescer? Já observou uma árvore quando ela tá cheia de flores? É sinal de que logo, logo ela dará um fruto. Um fruto muito saboroso. Queridas, muitíssimo obrigada a cada um de vocês que esteja aqui. Espero que, de verdade, que esse conhecimento seja muito útil para você, porque um dia foi muito útil na minha vida. E hoje eu posso ver a minha casa, a minha família transformada. Por quê? Primeiro, eu precisei me transformar. Um grande abraço para você e até o nosso encontro. E seja muito bem-vinda aquelas meninas que estão chegando por aqui agora através da jornada. Sejam muito bem-vindas. E olha, essas aulas que a gente está disponibilizando lá, vai ficar disponível, tá? Até na sexta. Só confirmando aqui. Na segunda e na sexta, terça. Isso. Amanhã a gente libera a segunda aula, tá ok? E na sexta-feira a gente libera a terceira. Pra dar um tempo aí de vocês conseguirem assistir. E olha, e não acabou não, tá? Essa semana eu vou colocar nos meus stories também a relação de live. Nós temos live aqui ainda na quinta, na sexta. Nós temos a lives também na semana que vem, tá ok? Nem só de eleições vive o Brasil nessa época. Eu quero levantar mulheres que realmente sejam livres nas suas emoções. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.